O filme começa em uma vila dos dias atuais, onde um menino chamado Omar e sua mãe, Jane, voltam para casa para celebrar o seu 9º aniversário. Omar recebe presentes de toda a família, incluindo um armário antigo que seu irmão, Dylan, encontrou. Ele passa o resto do dia com seu irmão no parque de skate. Omar recebe uma pequena figura de um nativo americano, feita de plástico, de seu melhor amigo, Patrick. Naquela noite, Omar mexe na caixa de chaves antigas de sua mãe e encontra uma que encaixa perfeitamente na fechadura do armário. Sem ter o que colocar dentro, sua mãe sugere que ele coloque sua nova estatueta. Na manhã seguinte, Omar acorda com um leve batido vindo de dentro do armário. Ele se aproxima com hesitação, quando de repente a chave é empurrada para fora de dentro do armário. Omar o abre e o encontra vazio, mas vê uma pequena pessoa nativa americana escondida no canto. Sua figura de índio havia magicamente ganhado vida como Little Bear, pequeno urso. Assustado pelo dedo gigante de Omar, Little Bear puxa uma adaga e o fere no dedo, chamando de demônio gigante, revelando que fala inglês. Antes que possam se comunicar mais, o pai de Omar, Victor, chega para ajudá-lo a se preparar para a escola. Sejam bem-vindos ao canal Jimmy Filmes. Espero que estejam gostando do conteúdo. Então, para continuarmos, já sabe, se inscreve no canal e deixa o like. Não esquece de deixar a sugestão de filme para o próximo resumo e se tiver um tempinho me segue lá no Instagram. E se quiser assistir a esse filme completo e muitos outros e já ajudar o canal, é só comprar o Cineflix. São vários pacotes promocionais. Só escolher o que melhor te serve e ser feliz. Link vai estar na descrição do vídeo. Agora voltamos ao resumo. Então, Omar tranca o armário para manter Little Bear em segredo. Na escola, Omar espera ansiosamente o fim do dia, dizendo a Patrick que adorou o presente que ele lhe deu. Quando chega em casa depois da escola, ele corre para o quarto e descobre que o índio voltou a ser de plástico. Isso o deixa chateado pelo resto da noite, enquanto o rato de estimação de seu irmão rola pela casa. Naquela noite, após Victor colocar Omar para dormir, o menino ouve novamente o som de batidas vindas do armário. Eufórico, ele corre até lá e abre o armário para encontrar Little Bear vivo novamente. Isso é magia, pensa Omar. Little Bear, inicialmente assustado com Omar, se apresenta como um iroquês do século XVIII, da tribo Lobo. Eles discutem sobre quem é grande e quem é pequeno, até que Little Bear começa a acreditar que Omar é um grande espírito, chamado Pacificador, em forma de criança. Com Omar criando luz instantaneamente, suas crenças se confirmam. Little Bear explica que aprendeu inglês em 1761, quando lutava na Guerra Franco-Indígena ao lado dos britânicos. Omar o pega na mão, e os dois começam a formar uma amizade. Naquela noite, Omar encontra uma tenda de plástico para ele dormir, mas, sem saber de que material era feita, coloca-a no armário como um teste, e ela se transforma em uma tenda real. Ele deseja boa noite a Little Bear, mas faz o que qualquer criança faria, coleta todos os seus brinquedos favoritos e os coloca no armário. Sem pensar nas consequências, inimigos naturais começam a lutar, fazendo o armário tremer. Então, Omar encerra a curta vida plástica deles e pula na cama. Na manhã seguinte, Little Bear decide ficar com Omar e pergunta se ele pode fazer uma arma de homem branco ou mostrá-lo ao rei George. Omar descobre que Little Bear é viúvo e que gostaria de ferramentas para construir uma casa longa para morar, dizendo que o Deus do Sol e sua filha não dormem em uma tenda. Omar aprende muito sobre os iroqueses, incluindo o fato de que eles não andam a cavalo e que a casa longa é a casa-mãe do clã. Little Bear vê o lado de fora e pede ao agarra-terra, Omar, para levá-lo até lá, sendo transportado em uma caixa de Lego e caminhando pela América moderna. Quando voltam para dentro, Omar pega alguns gravetos e folhas para que Little Bear possa construir sua casa, mas ele é atacado por um pombo. Little Bear é ferido pela dinossauro voadora e diz a Omri que precisa de armas maiores. Ele pede ao garoto que traga cascas para parar o sangramento. Omri, pensando que eram cascas, vai até o armário de remédios, mas depois tem a ideia de dar vida ao médico do exército de seu irmão, Tommy, da Primeira Guerra Mundial, para tratar a perna de Little Bear. O médico acredita que está sonhando, então apenas faz seu trabalho, até se assustar ao perceber que está cuidando de um índio. Sem intenção de ofender, mas claramente ignorante, Tommy cumpre seu dever e faz os curativos no soldado ferido. Depois disso, ele é colocado de volta no armário para continuar lutando na guerra, com a esperança de sonhar com aquele par estranho novamente algum dia. Jane chama Omar para o café da manhã e percebe que seu filho está de melhor humor do que de costume. Agora que Little Bear tem seus novos materiais de construção, Omri confunde sua mãe pedindo granola e suco de cranberry no café da manhã, antes de pegar algumas ferramentas da oficina de seu pai para a construção da casa longa. Precisando de um machado, Omri coloca uma figura de um cavaleiro no armário, rouba sua arma
e em seguida, descarta o cavaleiro. Com Little Bear desarmado, Omri corre para a escola, onde conta para sua turma um poema sobre o índio no armário, enquanto Patrick ouve, curioso. Omri troca um de seus brinquedos por outro da maquete da escola e volta para casa para ver Little Bear, que já havia construído sua casa longa naquela noite. Little Bear fala entusiasmado sobre caçar e contar histórias com Omri ao redor da fogueira, como faz com seu próprio povo. Omri o surpreende com uma estatueta de um chefe moicano, dizendo que Little Bear pode pegar o arco longo dele, mas que não vai mantê-lo vivo. Little Bear, curioso, pergunta se pode assistir à magia e fica ao lado da caixa, empolgado, enquanto Omri dá vida à figura e pega o arco. No entanto, antes que Omri possa devolver o chefe moicano ao seu estado original, o chefe começa a tremer e sofre um ataque cardíaco de medo. Omari entra em pânico, pois nunca havia visto alguém morrer, acreditando que o matou, o que deixa Little Bear confuso. Ele se pergunta por que um grande espírito ficaria tão assustado com a morte. Little Bear então percebe que Omari é apenas uma criança grande e, irritado, diz a ele para devolver o homem à sua casa. Omri, a princípio relutante, se preocupa que ninguém encontraria o corpo se o chefe estivesse sozinho quando foi trazido para o armário. Little Bear dit a Omri. Ele contou ao garoto que estava guiando seu sobrinho pela floresta para ensiná-lo a se tornar um homem quando foi trazido para o armário. Ele avisa Omri que não deveria mexer com magia que não entende. Omri, então, coloca o chefe morto de volta no armário, transformando-o novamente em plástico. Omri deixa Little Bear e vai atender ao chamado de seu pai, que está chateado por não encontrar suas lâminas de serra. Omri mente para proteger seu novo amigo e diz a Victor que as enterrou. Seu pai o perdoa, dizendo que podem comprar outro conjunto. Omari se oferece para comprá-la sozinho, tanto por culpa quanto para provar sua maturidade. Porém, ao sair da loja de ferragens, outro garoto o empurra contra a parede e rouba seu troco. De repente, Patrick aparece com um cowboy de plástico para acompanhar o índio de Omri enquanto ele está fora. Quando Omri volta para casa, ele encontra seus irmãos que haviam descoberto a casa longa de Little Bear. Ele expulsa o rato de estimação deles do quarto para que saiam e revela seu segredo a Patrick, que estava escondido dos irmãos o tempo todo. Patrick finalmente pede ao Omari para enviá-lo de volta para casa, deixando seu amigo sozinho por um momento. Omri retorna ao quarto e encontra Patrick trazendo à vida um cowboy de 1879. O cowboy quase cai para a morte, mas é salvo por Omri. Logo em seguida, dispara contra Patrick com sua arma, mas nada acontece. O cowboy se apresenta como Bull Bom e começa a chorar, enquanto Patrick convence Omri a levá-lo para a escola no dia seguinte, já que sua mãe o chamou para casa. Bom ouve a palavra índio e fica paranoico, tentando atirar em Little Bear com seu revólver quando vê, mas Omri o coloca em uma gaveta. Little Bear, chateado por Omri estar tirando mais pessoas de suas casas, reclama. Então, Omri dá vida a um servo para que Little Bear possa caçá-lo. Enquanto ele retira a pele de sua presa, Omri enterra o chefe em uma cova rasa, e eles vão dormir discutindo o fato de que Little Bear ainda precisa de uma esposa. Na manhã seguinte, Bom escapa da gaveta, e os dois inimigos mortais começam um tiroteio, até que Omri acorda e acalma os dois. Como Bom será levado para a escola, Little Bear exige o direito à educação, como os homens brancos. Então, os dois são obrigados a se comportar enquanto Omri os leva cuidadosamente para a escola. Patrick fica com eles durante a aula, onde conversam sobre suas origens, e Little Bear conta a história de como perdeu sua esposa para varíola, o que faz Bull Bom chorar. Patrick quase os mostra a alguns colegas, mas Omri o impede, e os dois começam a discutir no corredor. Patrick, que tem o poder de revelar o segredo, ameaça Omri, mas Omri o convence de que eles não são brinquedos vivos para sua diversão, e sim pessoas, assim como eles dois. Quando o professor percebe que a bolsa de Patrick está no centro da discussão, Ele ordena que Patrick abra a bolsa. Omri grita que são apenas brinquedos de plástico, então Bom e Little Bear ficam rígidos, fingindo ser apenas figuras inanimadas e enganando com sucesso o professor. Os dois amigos se reconciliam e planejam uma noite do pijama, depois de roubarem mais uma estatueta da escola. Ao chegarem à casa de Omri, ele mostra uma figura feminina que pretende trazer a vida como uma nova esposa para Little Bear, apesar de Bom ter sido quem pediu por uma garota. Quando Omri está prestes a colocar a figura no armário, os meninos percebem que o armário está desaparecido. Gilan confessa que o escondeu para recuperar a bola de rato que Omri tinha escondido e diz que o armário está no porão, mas que nunca viu a chave. Sem maneira de trazer uma esposa para Little Bear, Bom deseja ser enviado de volta para casa, pois sua cidade já tem uma ferrovia e um novo médico a caminho. Naquela noite, os garotos, junto com Little Bear e Bom, assistem a um documentário
que mostra o massacre implacável do povo de Little Bear. Ele observa horrorizado ao ver seu povo sendo massacrado e, com raiva, pega uma flecha e se prepara para atirar. Bom, entusiasmado com a visão de seus homens matando os inimigos indefesos, dispara seu revólver, assustando Little Bear, que atira uma flecha no peito de Bom. Bom chama Little Bear de amigo antes de desmaiar, enquanto Little Bear ainda respira. Os meninos tentam ajudar, mas, sem a chave, não há como trazer Tommy de volta para tratar o ferimento de Bom. Para piorar a situação, Jane avisa os garotos que o rato de estimação de Dylan escapou e está correndo em algum lugar sob o assoalho. Sabendo que um rato poderia comer um homem ferido, Omri decide montar guarda, com a promessa de $1 milhão de Patrick. Mais tarde naquela noite, Omri ouve o rato se movendo embaixo de si e acorda Patrick, mas eles encontram a chave presa entre duas tábuas do piso. Tentando recuperá-la, Omri acidentalmente empurra a chave ainda mais fundo e fora de vista. Little Bear é voluntaria para ir debaixo do piso para recuperá-la, mas logo é atacado pelo rato. Os meninos escutam enquanto uma batalha entre o homem e a besta acontece debaixo deles. Little Bear sai vitorioso e consegue retornar com a chave dourada. Ele quase é morto pelo rato, mas é salvo pelas rápidas mãos de Patrick. Com a chave de volta em mãos, Omri traz Tommy à vida para tratar os ferimentos de Bom. Tommy, ao despertar no armário, comenta que estava prestes a morrer na guerra antes de acordar ali. Enquanto Bom é examinado pelo bom médico, Omri vai ao banheiro buscar suprimentos médicos e pensa que talvez seja hora de devolver os pequenos soldados às suas respectivas épocas. Omri envia Tommy de volta ao seu tempo depois de terminar o tratamento, enquanto Bom acorda e diz que está envergonhado do que seu povo fez ao de Little Bear. Mais tarde naquela noite, enquanto Patrick dorme, Omri tenta trazer a figura feminina à vida, não querendo que Little Bear volte para casa sozinho. No entanto, Little Bear o vê e o impede, dizendo que a mulher provavelmente tem uma família própria, e forçá-la a ficar com ele seria cruel. Na manhã seguinte, Omri e Patrick se despedem de seus pequenos amigos. Bom espera que o tempo tenha passado, mas Little Bear diz que espera ainda estar ensinando seu sobrinho a ser um homem, e que, se Omari fosse seu sobrinho, ele teria a idade certa para isso. Pouco antes de partir, Little Bear realiza um ritual, e Omri tem uma visão de uma versão em tamanho real de Little Bear, que lhe diz que, ao deixá-lo, o toma como sobrinho. Os dois amigos se despedem com lágrimas nos olhos, e Little Bear pergunta a Omri se sua tribo sempre foi grandiosa. Omri diz que sim, mas que as coisas não seriam sempre tão boas para eles, e que tudo muda. Os dois olham um para o outro com emoção, até que Little Bear grita agora, e eles assumem suas posições, sendo transformados de volta em plástico em suas poses originais. No relatório de livro de Omri sobre Little Bear, ele assegura aos colegas que, embora não saiba como sua vida terminou, ele teria encontrado uma nova esposa e tido muitos filhos. E o filme termina com a despedida.